Bem-vindo à aula Desbloqueie o próximo nível do seu negócio. Sou o Ricardo Campos, da Montenegro Consultoria, e eu já escrevi diversos livros sobre a importância do varejo atuar em todos os canais, em todos os pontos de contato da jornada do cliente. Hoje não é apenas a loja física, mas os diversos pontos digitais que existem. Eu escrevi já 4 livros sobre esse assunto. Eu fui empresário por mais de 40 anos, com lojas de tintas, fábricas de tinta, importação de equipamentos e a primeira marca própria de tintas do Brasil, em 1999. Minas Gerais se tornou um dos lugares melhores para desenvolvimento das indústrias, das empresas. Minas Gerais criou nos últimos anos um ambiente muito favorável ao empreendedorismo. E aqui não está nenhuma conotação política, nenhum apoio expresso a qualquer tipo de político ou órgão governamental. Enfim, não se trata de nada político. Se trata de realidade, fatos, números. Minas Gerais conseguiu criar um ambiente extremamente interessante para se empreender, com benefícios fiscais para mais de 70 segmentos de mercado. E isso é fundamental, porque esses benefícios fiscais, eles criam não apenas uma redução de ICMS, que é muito importante, mas, na verdade, eles liberam capital de giro, porque você só vai pagar o imposto estadual, o ICMS, na venda. Nunca mais você paga na compra, como é o caso, por exemplo, de substituição tributária e diferencial de alíquotas. Você também, com isso, tem uma simplificação na precificação, o que é fundamental para o empresário, ele saber realmente qual é a precificação correta do seu produto, daquilo que ele fabrica, daquilo que ele importa, daquilo que ele revende. Isso também permite uma apuração simplificada do ICMS. Às vezes é bem difícil você apurar, saber quanto de ICMS você está recolhendo de verdade quando você tem guia de simples, que tem lá uma alíquota de ICMS, mas você também paga de FAO, diferencial de alíquota. É difícil quando você tem também a questão de débito e crédito, às vezes fica complicado para você calcular isso de uma forma correta. Com os regimes especiais tributários de Minas Gerais, tudo isso é um benefício. Então você tem simplificação na precificação, você tem simplificação na apuração, você tem liberação de capital de giro, que é fundamental para o empresário, e você tem redução efetiva de ICMS, tanto na importação, quanto na fabricação e quanto na revenda de produtos, seja para dentro do estado de Minas Gerais ou seja para outros estados. Hoje nós vamos enfatizar, dentre esses 70 segmentos de mercados que são contemplados com benefícios fiscais, vamos focar no e-commerce. Em Minas Gerais, os regimes especiais tributários, eles recebem o nome de Tratamento Tributário Setorial, TTS. E hoje nós vamos enfatizar e falar sobre o TTS e-commerce, que é, na verdade, o segredo dos grandes e-commerces lucrativos. Imagina que empresas como Mercado Livre, Amazon, Leroy Merlin, Drogaria Araújo, Centauro, Copenhague, Multilaser, Cofermeta, são muitas empresas e essa lista, inclusive, ela é pública. Você pode procurar no site da Cefaz, que você vai encontrar lá as empresas que têm atribuição de responsabilidade, você vai encontrar empresas que têm o TTS e-commerce, elas estão todas listadas, isso é público. Então, uma pergunta desde já para você, empresário. Se você ainda não tem o TTS e-commerce, então vamos lá. Se você é uma indústria, se você é um importador, se você é um varejista físico e digital, porque obviamente hoje o varejo precisa caminhar, estar presente no físico e no digital. Mas se você tem esse tipo de atividade, especialmente o KNAI 47, como que você não tem regime especial tributário de Minas Gerais se você é um contribuinte mineiro? Se todas essas gigantes já possuem benefício,
Por que a sua empresa não tem esse benefício? Lembrando que esses regimes especiais tributários, esses TTS, são extremamente democráticos. As alíquotas que uma dessas grandes empresas ela paga será a mesma alíquota para você também, para a sua empresa. Não importa o porte da sua empresa, só importa se ela está ou não no Simples Nacional. Empresas no Simples Nacional não podem conseguir benefícios fiscais, porque o Simples Nacional já é, por si só, considerado um benefício fiscal. Portanto, as empresas precisam estar no lucro presumido ou no lucro real para obterem esse benefício. Mas se essas grandes empresas têm esse benefício, como que a sua empresa pode ficar sem esse benefício? Essa é uma pergunta que eu faço. Se o seu contador ou se o seu consultor ainda não te falou de regime especial tributário de Minas Gerais, então tem algo muito errado acontecendo. Esse benefício, tratamento tributário setorial e-commerce, ele se destina às vendas não presenciais, às vendas digitais. Mas o que são as vendas não presenciais? São as vendas feitas pelos canais WhatsApp, e-mail, telefone, o site próprio da sua empresa, os marketplaces, Mercado Livre, Amazon, Magalu e por aí vai, as mídias sociais como Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, live commerce. Todas as vendas que não são presenciais podem obter esse benefício. Então, é perfeitamente possível ajustar mesmo uma loja física a esse benefício através de uma estratégia com a qual eu trabalho. A Montenegro Consultoria se especializou em levar esse benefício mesmo para lojas que são físicas, cujas vendas são muito mais presenciais, mas que vendem através desses canais como o WhatsApp, por exemplo. Então, é possível criar uma estratégia para que essa empresa receba esse benefício, independente se ela vende pelos marketplaces ou não. Se ela tem um e-commerce completamente configurado, ela ainda assim pode ter esse benefício. A Montenegro Consultoria se especializou em traçar uma estratégia 100% legal para que a empresa possa conseguir esses benefícios que são absolutamente um diferencial competitivo. Porque as alíquotas, eu vou falar sobre elas agora, elas são alíquotas fixas sobre o seu preço de venda. Então, como eu falei no início, você não tem pegadinhas e custos escondidos. Essas alíquotas, elas são fixas sobre o seu preço de venda, muito fáceis de serem calculadas. E elas são basicamente 6% sobre o preço de venda para produtos nacionais vendidos dentro do estado de Minas Gerais, 14% para produtos importados vendidos dentro do estado de Minas Gerais e apenas 1,3% para produtos importados ou nacionais vendidos para outro estado. Além disso, você não vai pagar mais nem substituição tributária, nem diferencial de alíquota na sua compra. Portanto, sua empresa para de estocar impostos, a sua empresa para de financiar o Estado, a sua empresa só vai pagar ICMS, Imposto Estadual, quando ela vender o produto. Mas do que exatamente nós estamos falando? De que benefício nós estamos falando? Se você, por exemplo, pegar um mercado que eu estou nele há mais de 35 anos, que é o mercado de tintas, eu já tive loja, já tive fábrica, importação, como no início eu me apresentei. Se a loja de tintas, ela compra uma tinta, ela vai pagar uma substituição tributária, arredondando aí na casa de 20%, porque a imobiliária paga um pouco menos, a automotiva paga um pouco mais. Então, se você compra uma tinta por R$200, você vai pagar aproximadamente 20% de substituição tributária no momento da compra. Então, você vai pagar cerca de R$40 de ICMS para vender dentro ou fora do estado. Seja para dentro ou fora do estado, você já vai pagar na compra R$40 de ICMS, e isso é tudo que você vai pagar de ICMS
você vai pagar na compra é a substituição tributária. Agora, uma empresa que revende tintas, que possui substituição tributária, mas que possui o tratamento tributário setorial e-commerce para as vendas não presenciais direcionadas a consumidores finais, que não são dirigidas a revendas, ela vai pagar 6% sobre o preço de venda. Então imagina um produto comprado a 200 e que é vendido a 340, por exemplo. Ele vai pagar 6% sobre R$340. Isso é, ele vai pagar R$20,40 ao invés de R$40 que ele paga sem TTS. A diferença é simples assim, ao invés de pagar 40, ele paga R$20,40. Olha a economia. Agora, se ele vende para outros estados, aí a economia dele é absurda, porque ao invés de pagar R$40, ele vai pagar apenas R$4,42. Portanto, é uma diferença gigantesca. Agora imagina outro exemplo, por exemplo, como uma bolsa. Na área de roupa, vestuário, acessórios, imagina uma bolsa que ela não possui substituição tributária e essa empresa não tem TTS. Ela está ali, obviamente, no lucro presumido ou no lucro real. Ela compra por R$100, ela tem um crédito de 12%, então ela tem um crédito de R$12, e ela vende a R$300, que é um markup normal nesse segmento de mercado. Então ela vai vender por 300, ela vai ter um débito de 18% sobre R$300, R$54. Então quando você diminui o débito do crédito, ela vai pagar R$42 de ICMS, seja venda para dentro do estado ou para fora do estado. Agora imagina essa mesma empresa com tratamento tributário setorial e-commerce. Se ela vende por R$300, para dentro do estado de Minas Gerais, vai incidir uma alíquota de 6%. Ela vai pagar apenas R$18 ao invés de R$42 sem o benefício. Se ela vende para fora do estado, aí a diferença é absurda, porque ao invés de pagar R$42, ela vai pagar apenas R$3,90. Pense um suplemento que também não tem substituição tributária aqui no estado. Se ele é comprado a R$100, R$12 de crédito. Se ele vende dentro ou fora do estado por R$400, que também é a realidade às vezes em suplementos, ele vai pagar 18%, R$72 ele vai ter de débito sobre o preço dele de venda. Então ele vai pagar de débito e crédito R$60. Agora observe, se essa mesma empresa que paga R$60 de ICMS para vender dentro ou fora do estado de Minas Gerais, ela agora tem o TTS, ela vai pagar R$400 vezes 6% de alíquota para dentro do estado de Minas Gerais, então ao invés de R$60, ela vai pagar R$24. E se ela vende para fora do estado, ao invés de pagar R$60, ela vai pagar apenas R$5,20. Então é algo fantástico. E o TTS e-commerce de Minas Gerais é melhor do que o de Santa Catarina, que é do Espírito Santo e demais estados, porque contempla todos esses benefícios de substituição tributária, venda interestadual, compra dentro do estado, mas também abaixa muito o ICMS da importação. E hoje a importação é o caminho natural de todo varejista, da indústria, do importador, obviamente, e do próprio varejo. A importação ficou muito mais desburocratizada, muito mais acessível, como vocês já sabem, é comum aí no mercado, agora cada vez mais avança a possibilidade de você comprar produtos muito interessantes, atuais, novidades, marca própria, especialmente da China. Com o TTS e-commerce, você tem 1,6% apenas de alíquota, ao invés de 18%, isso sendo pago apenas na venda. E gostaria de deixar claro que o regime especial tributário é a única forma legal agora de você reduzir impostos para enfrentar as mudanças da reforma tributária que muitos empresários estão desatentos. Então, agora em setembro, daqui a poucos meses, as empresas do Simples Nacional terão que tomar uma decisão. Não é em janeiro de 2027, é agora em setembro desse ano, daqui a 3 meses, as empresas terão que decidir entre permanecer no Simples tradicional ou migrar para o Simples híbrido. Resumindo, quem fornece para empresas precisa ir para o Simples híbrido. E no Simples híbrido ela vai pagar
imposto por fora, ela vai recolher IBS por fora e ela vai precisar ter uma organização semelhante do lucro real. Então pode ser que seja muito mais interessante para ela até estar no lucro real do que no simples híbrido. Não é fácil, você precisa de ter uma excelente contabilidade, você precisa fazer uma análise muito profunda, tanto do ponto de vista fiscal tributário, quanto do ponto de vista comercial, porque às vezes pode ser interessante você pensar, eu vou pagar menos imposto ficando no simples tradicional, só que você vai perder um mercado, porque todos os clientes, especialmente as empresas, vão exigir crédito. E se sua empresa não gera crédito, você será preterido. Eles vão preferir outras empresas. Portanto, você provavelmente vai ter que ter o simples híbrido. Agora, com o simples híbrido, é melhor você pensar em lucro real, especialmente porque aí você pode ter regime especial tributário. E isso muda completamente o jogo. Olha, o Brasil mudou completamente. Para você levar o seu negócio para o próximo nível, olha, somente com estratégia tributária sólida.